Olha, eu aqui outra vez. Eu preciso trazer esse conteúdo hoje, muito embora o vídeo anterior seja um pouco longo, mas mais ou menos o tamanho que eu costumo fazer, porque trata-se da estreia do documentário Em Nome de Deus na TV Globo a respeito do notório bandido João de Deus, auto-intitulado, diga-se de passagem, João de Deus. Eu assisti a série completa pelo Globoplay. Na verdade, no canal aberto da Globo vai passar apenas uma versão mais resumida, se eu não me engano, são 3 capítulos. No Globoplay, tu consegue assistir os 6 capítulos, e é fantástica a série, um trabalho investigativo dos jornalistas, exemplar, excelente. E eu vi inúmeras similaridades com o mormonismo, inúmeras similaridades, principalmente no aspecto da enganação, da aparência do bem, né? Aquela suavidade, aquela adoração, né? Porque na verdade havia ali um culto à personalidade daquele homem que supostamente fazia milagres. E tudo começa numa cidade chamada Abadiânia, onde ele mantinha uma casa de cura chamada Dom Inácio de Loyola. Uma cidade simples, chão de terra batida, uma sociedade do interior, né? Casas humildes, mas o que acontecia ali ninguém sabia. E é isso que o documentário vai expor. Ocorre que na década de 70, esse notório criminoso e obviamente um psicopata que assedia mulheres, que está envolvido com tráfico de drogas, tráfico de armas, chantagens e assassinatos, entre outras coisas, curandeirismo, inicia o seu ministério. Na década de 70, é interessante que no documentário eles juntam algumas das vítimas, né? Ele sofreu pelo menos 350 denúncias de abuso sexual, provavelmente foram muitas mais, né? Inclusive menores de idade, enfim. Ele foi processado por enquanto por 4 ou 5 crimes, né? Ele foi condenado pelo contrabando de armas, pegou 4 aninhos em regime aberto, e 40 anos pelos abusos de 5 mulheres. Mas existem outros denunciantes, outros reclamantes, então isso precisa ser avaliado. Fato é que muitos crimes prescreveram, né? Mas é importante denunciar porque tudo isso vira arcabouço de prova, né? Isso dá mais sustentação ao que está sendo dito. É muito difícil você enfrentar uma pessoa que tenha tanto poder, que goze de tanta reputação e prestígio diante da sociedade e da mídia. Ele estendeu os seus domínios pela Europa, pelos Estados Unidos, foi também para a Oceania, fez sucesso na Austrália, chegou a ter templos, inclusive no sul do Brasil, mas ele foi expulso de lá, em Canela, inclusive, porque supostamente teria estuprado uma guria que era filha de um dos poderosos da região. Então ele foi lá, falaram, ou tu cai fora, ou provavelmente... É o que se especula, ou você cai fora, ou a gente te mata. Foi o que o documentário acabou investigando e constatou. Então ele saiu de lá. Em outros lugares também. E é muito interessante as técnicas de enganação. Quando você chega em Abadiânia, você tem que ir vestido de branco. Então é aquela cena, aquele chão batido vermelho, e aquelas pessoas buscando a cura, né? Muitos o procuravam por conta das cirurgias espirituais e muitas delas com intervenção. Diga-se, frisa-se, ele não usava esterilização, ele não usava luvas, aquilo era feito ao ar livre, na frente das pessoas, sem anestesia, sem nada. É algo assim angustiante as cenas. Tem casos que ele começa a martelar as costas da pessoa com uma tesoura, outros ele enfia a tesoura no nariz da pessoa, outro ele abre a lateral aqui, as costelas, a pessoa fica toda ensanguentada, né? É uma coisa absurda, e ele fazia isso como exibicionismo, e era comum ele convidar alguém que estivesse ali presente para ser o assistente, para fazer o papel de enfermeiro, né? O médico Drauzio Varela, ele aparece no vídeo, dá, aliás, depoimentos de muitas celebridades, né? E ele vai desmascarando os truques do cara. Ocorre que haviam centenas de mortes nos hospitais da região e isso não era esclarecido, porque ele controlava tudo, ele controlava todo o comércio, né? As pousadas, na verdade, dizem que a cada fim de semana entre 20 e 25 mil pessoas visitavam a cidade, eram excursões de todos os cantos do país e de fora, de países da Europa, inclusive, que vinham atrás da cura, pessoas desacreditadas pela ciência e ouviram falar desse curandeiro que supostamente falava em nome de Deus
e recorriam, né? E ele tinha uma coisa engraçada que ele virava o olho assim, sabe? Como se alguma entidade entrasse nele e fazia assim, sabe? Ficava tudo branco o olho dele, aí ele voltava. Uma pessoa que estudou pouquíssimo. O documentário começa a investigar a vida dele no interior de Goiás e tudo mais. Tem também o depoimento da filha dele que reforça, que corrobora o depoimento das demais vítimas, e eles montam uma espécie de roda de discussão, né, em torno de algumas dessas vítimas, e elas contam suas histórias. E a filha foi estuprada inúmeras vezes, foi chantageada e teve os filhos tirados dela. Há também o depoimento do neto, que é filho dessa filha que foi estuprada, que ele tomou como esposa, né? Ela sofreu muito, ela diz, ela foi espancada muitas vezes, ela foi estuprada muitas vezes, e há negativa por parte dos outros irmãos dizendo que ela engana. Por quê? Porque aquilo é uma organização criminosa, e esses parentes viviam disso, eles eram extremamente poderosos. Depois da denúncia, 50 milhões foram bloqueados das contas deles, mas ele tinha em suas casas, que eram muitas, muitas propriedades naquela região, inclusive fazendas, fundos falsos e cofres com milhares e milhares e centenas de dólares. Quando a denúncia estourou a nível nacional, ele foi detectado, rastreado a movimentação de 35 milhões de reais na conta dele. Ele planejou fugir, ele tentou fugir num jatinho particular, mas voltou atrás, né? Porque seria praticamente uma confissão de culpa. O fato é que os depoimentos foram muito contundentes, e você não vê oscilação na fala, você não vê nervosismo, a gente vê uma certa emoção, claro. E o neto conta, o filho dessa moça, da mulher que era filha dele, né, que no início ele era um pai, um avô amoroso, mas que um dia eles estavam brincando, ele e o irmão tal, brincando, então sei que uma maçã caiu dentro do vaso sanitário, ele pegou a criança e afogou a criança várias e várias vezes, dando descarga no vaso sanitário. Então ele era sádico, narcisista. Em várias passagens ele fala o quanto a família dele, se não me engano, a família Teixeira é influente no Goiás. Ele era amigo de autoridades políticas, de presidentes da República, governadores, celebridades hollywoodianas, inclusive de Oprah Winfrey, Xuxa Meneghel. A Oprah Winfrey foi até lá e disse o seguinte: eu mal pude ficar de pé porque é algo espantoso o poder desse homem. Oprah Winfrey, a maior comunicadora dos Estados Unidos da América, uma bilionária e reconhecida inclusive por ser uma famosa crítica de livros, ela tem instrução, ela não é uma idiota que ficou rica, né? Há um outro depoimento também que assusta muito, e assim parece que aconteceu um milagre também. Pessoal do interior, gente simples, né? Diz que essa vítima hoje é uma senhora e ela faz parte daquela roda, e ela é a última pessoa a falar. E não por acaso, porque é o depoimento mais pesado. Ela conta que ela foi com a tia dela, isso na década de 70. A investigação começa ali para tentar entender quem era ele, né? Inclusive, os jornalistas encontram amigos de infância que falavam: olha, ele era guri, ele tinha tara por mulher, ele ganhava o pouco dinheiro que ele ganhava com curandeirismo por aí e tal, ele gastava na zona, como é que fala? O termo antigo, ele gastava na esbórnia, né? Diz que era uma compulsão terrível, né? E é claro, e justamente a defesa dele é ouvida também, o advogado é entrevistado, e é claro que ele tenta desconstruir com inúmeras mentiras, né? Agora, o depoimento dessa vítima é muito... cara, é forte, é muito forte. Ela disse que ela foi arrastada, ela foi com a tia, num desses cultos deles, né? Bem no começo da história. Em algum momento, ele parece que leva a tia até em casa e fala assim: não, você vem comigo, vou deixar a tua tia aqui, vem comigo que nós vamos buscar alguma coisa, algum alimento, alguma coisa, não lembro o que era, se era trigo, sei lá, milho, alguma coisa para fazer o jantar. E ele arrasta, a guri era uma adolescente, virgem ainda. E ele arrasta para uma ponte, a investigação vai até o local, averigua os fatos, a data de construção da ponte, para ver se essa moça não está mentindo. Ela falou que ela levou ela até lá, e ela já percebeu que alguma coisa ia acontecer, mas ela não tinha condições, porque ele era extremamente alto e forte, né, o João de Deus, João Teixeira, né? Ele arrasta essa adolescente para a ponte,
há um rio em volta, eles ficam embaixo da ponte, ele estupra ela. Só que ela tem uma enorme hemorragia, porque ele foi violento e ela era virgem. E ele fica desesperado, não consegue conter o sangramento. Então ele pega a arma e atira. Ele dispara 5 tiros nela. Aqui no nariz, não sei aonde, em parte da garganta, e atira o corpo no rio. Um pescador que passava por ali justamente na hora assistiu toda a cena, mas viu que era impossível interferir porque tratava-se de um homem armado. Pelo menos ele seria uma testemunha ocular. João de Deus então vai embora. O pescador resgata a vítima, leva ao hospital. Ela sobrevive para contar, gente. Todas as provas de que o depoimento dela era autêntico foram levantadas, inclusive raios-x que mostram que pelo menos 3 balas ficaram alojadas, uma na cabeça, uma aqui. Sobreviveu a esse notório predador sexual. A filha também relata que ele chantageava tirando os filhos dela, né? E ela passava inúmeras necessidades, ela não tinha força para lidar com ele, até que ela não aguenta. E aí ele fala assim, a tua vida vai mudar a partir de agora. Ele manda ela fechar o olho e leva até uma casa muito bem mobiliada, muito bem... Porque assim, ele não ostentava aparentemente, sabe? A linha Badiânia, até os imóveis dele parecem simples por fora, mas na verdade era muito dinheiro. Era uma casa toda mobiliada, quando ela vê, farta, né? E, aqui vai ser o nosso quarto, ele diz para ela. E ali ele força ela a ter inúmeras relações sexuais com ele. Como funcionavam as coisas dentro da casa do Inácio de Loyola? As pessoas chegavam aos milhares, e os milagres supostamente aconteciam ali. Ele via uma guria que ele se interessasse, e não tinha perfil, era todo tipo de mulher, branca, morena, negra, parda, alta, magra, gorda, estrangeira, nacional. O negócio dele era o assédio, ele tinha essa tara. E havia uma sala de reuniões íntimas, só com a pessoa. Então ele dizia assim, vou fazer um trabalho espiritual contigo, só nós dois, você me aguarde tal horário. A pessoa era tomada por uma sensação de privilégio, era como se ela fosse especial, ela foi escolhida de João de Deus, uma mega celebridade, né? E a pessoa ia aberta, né? Porque ele dizia, eu não exijo dinheiro de ninguém, eu exijo apenas fé. O que se demonstrou, na verdade, mentira depois, porque todo o comércio da cidade era controlado. Se você quisesse abrir uma pousada, você pagava uma taxa mensal para ele. Taxistas precisavam pagar, padaria, tudo. Mas ele era dono de muita coisa também. Tinha lojas de pedras lá, que ele dizia que era pedra mágica. Uma tal de água fluidificada, né? Parece o tal de óleo consagrado dos mormons lá. Mas vai analisando isso com a personalidade maníaco-sexual de Joseph Smith, de Brigham Young, né? Homens que tiveram dezenas e dezenas de mulheres, né? Vamos correlacionar. Note que as pessoas eram vestidas de branco, assim como acontece no Templo Mórmon. Note como tudo é elaborado para que você acredite. Tudo muito bonito, toda aquela saudação, né? Supostamente milagres acontecem, como quando as pessoas vão no Templo Mórmon e diz que as experiências são magníficas, né? Vai correlacionando. E as pessoas ficavam lá e ele fazia cirurgias espirituais ali. Quando era uma entidade que se apoderava, ele virava o olho e falava assim, e as pessoas ficavam maravilhadas. Ou ele pegava uma tesoura, decepava alguém lá, havia um buraco na pessoa desse tamanho, e a pessoa supostamente seria curada. Havia uma sala para recuperados. Muitas vezes, quando a pessoa vinha a óbito por conta disso, sabe o que eles diziam? Eu falava lá com a jagunçagem dele lá, retira daqui, manda para um hospital e vai embora. E a pessoa via óbito. Esses casos eram simplesmente apagados, abafados, né? E havia essa linha. Então tem um outro caso da vítima que o pai desconfia. O pai vai até lá com a filha, né? Não vou deixar minha filha numa sala sozinha com um homem. Pense você que isso conteve o João de Deus, muito pelo contrário, ele se sentia mais excitado, porque é um predador. Aquele era o território dele, ele sabe que as pessoas não estão em posição de ataque, em posição de defesa, elas estão abertas, elas estão contritas, como dizem os mormons, né? Um coração humilde, contrito, para que você possa ser abençoado, né? E não adiantou, ele fala para o pai assim, vira de costas, fecha os olhos e reza, Ave Maria. Enquanto isso ele fala a mesma coisa para a moça, tu fecha o olho que eu vou fazer.
E aí ela relata que ele vai passando a mão nos seios dela, de repente ele já tinha pegado a mão dela e colocado no pênis dele. E aí ela disse que ela ficou anulada, ela ficou congelada, estática, não tinha como reagir, porque você não espera, e ele sabe, o predador sabe que você não vai reagir, salvo algumas exceções. E acabou todo mundo ali, ela foi embora. E quando ela disse que quando ela passa, sai da sala e tem uma fila, ela vê umas adolescentes, crianças, indo entrar para ter contato com o maníaco. Ela teve vontade de contar, mas ela não conseguiu. Só depois de algum tempo que isso veio à mente dela que ela sacou que ela foi assediada. E eles buscavam ajuda, né, das pessoas. Teve um outro caso de uma moça que, essa já foi mais esperta, ela é uma gaúcha. Quando ele iniciou o assédio, ela falou, não, isso não vai acontecer, e saiu correndo. Ele falou assim, então você não vai ser abençoada. Ela tenta denunciar. Ela estava inclusive com uma amiga que serviu de testemunha. A delegada disse, não adianta nada, a gente não consegue enfrentar esse homem, né? Só esquecendo esse caso anterior que o pai estava na sala com a filha, eles entraram na justiça. A juíza disse que ela não vislumbrou ali o crime de abuso sexual mediante fraude, porque a vítima teria total condições de reagir e com base também na fama, na reputação do acusado, né? De que era um homem bem visto pela sociedade e pela mídia, por isso ela não condenou, ela apenas atribuiu isso a um ato imoral. Olha a situação, a vítima poderia gritar e não gritou. A situação de controle total, você fica perplexo, perdido, você não tem condições de reagir numa casa desse, a depender do momento, dependendo da sua personalidade, muitas vezes. Tanto é que foram inúmeros os casos e ninguém reagiu. Mas a história não acaba por aí. A história dessa gaúcha, ela vai à delegacia, ela fala, eu tenho que fazer alguma coisa. Ela vai com a amiga serve de testemunha, diz que no mesmo dia à noite, João de Deus e seus comparsas foram até a casa dessa amiga, que residia nos arredores de Abadiânia, e ofereceu inclusive dinheiro e ameaças para que ela não permanecesse como testemunha. E assim era a sistemática dele, né? Ele acuava, ele chantageava autoridades, fiscais, delegados, né? E ele também começa a expandir o seu ministério, começa a fazer muito sucesso na Europa. Teve um caso de uma alemã que veio buscar cura para o filho que era dependente químico. Ela buscou uma lan house para fazer denúncias, provavelmente ela foi também assediada para denunciar. No dia seguinte ela foi contada com um tiro na cabeça, tá? Até que uma holandesa que foi vítima dele resolve falar, depois de muita insistência, depois de muito tempo calada. E ela resolve relatar o caso de abuso. E a partir disso o caso toma uma proporção gigantesca, altamente noticiada, divulgada pela mídia, né? E aí as vítimas começam a sair do escuro. E elas dizem assim, essa holandesa, ela fala, a minha intenção era trazer luz onde há escuridão. Ele cobrava 400, 500 mil dólares para cada viagem que ele fazia. Nos Estados Unidos ele fazia um baita sucesso, que americano adora essas coisas, né? É bem a cara deles. Na Europa também, e ele fazia inúmeras exigências, viagens de carros de luxo, hotéis de luxo, era impressionante, né? É interessante, né? Claro, ele foi condenado, mas agora ele está em liberdade, em prisão domiciliar temporária, por conta da crise da Covid-19, fato esse que incomoda as vítimas, né? Porque agora ele está na mesma situação que as pessoas comuns, né? Isso não é correto, numa casa que provavelmente vive de fartura. A cidade de Abadiânia virou um deserto, uma cidade fantasma. Os comércios todos faliram. E muitas pessoas de lá desejariam que João de Deus voltasse, porque o comércio voltasse. A cidade dependia muito do trabalho que ele fazia lá. Trabalho, né? Então, veja, ele era líder de uma organização criminosa, poderosa. Havia o maior traficante de drogas de Goiás, chamado João do Pó, disse que ele era sócio dele. E, inclusive, João do Pó foi torturado por policiais pagos por João de Deus dentro da cadeia. Tá? Veja o esquema que está ali construído para te enganar. Olha a quantidade de crimes que aconteceram ali. E quantas coisas obscuras existem no mormonismo que nós, como essa holandesa disse, queríamos trazer à luz.
trazer luz onde há escuridão. A luz aqui é a informação, nós não estamos dando bênção para ninguém, não estamos prometendo nada, não me interpretem mal, por favor. Luz é informação, a obscuridade são os segredos que eles escondem de você, te enganam, enriqueceram, são bilionários, cometeram crimes de toda a espécie que você possa imaginar, tá? O seu fundador também estava envolvido com assédio e estupro de mulheres vulneráveis, usando de influência, tá? No templo mórmon usa-se roupas brancas, é tudo lindo, é tudo bem construído, construções magníficas e luxuosas, para que você acredite que ali é a casa de Deus. Cuidado com esses predadores. Assistam o documentário. Começa dia 3 também. Coincidentemente, no mesmo dia que estreia o filme da Netflix sobre Mark Hoffman. Tá? Então, acho que é uma boa oportunidade para a gente se informar e entender o que está acontecendo. Espero não ter esquecido de nada. Tá? Porque as pessoas elas entravam, é importante colocar isso, numa dinâmica mágica lá dentro, né? Ele transmitia confiança, ele falava com voz, uma voz melíflua, né? Um ar assim de santo, né? Santificado, de pureza. Então as pessoas eram absorvidas, né? E na verdade elas estavam ali buscando esperança para um problema que muitas vezes não tinha uma solução aqui, né? Diante da ciência, não havia ferramenta. E as pessoas estão desesperadas, elas querem seguir. Né? Então ele sabia, ele conhece o comportamento humano, a necessidade humana e usou isso para saciar a sua vontade de enriquecer e a sua lascívia. Outro fato que eu esqueci de comentar é que a família dele era extremamente pobre, a mãe era uma cartomante e o pai era conhecido como João Louco, um alfaiate, que diz que não batia muito bem da cabeça. Cuidado com esses estelionatários da fé e assistam o documentário, vocês vão gostar. De preferência pelo Google Pay. Que aí você paga lá uma taxinha, tem vários preços, mas para assistir o documentário e ter acesso ao entretenimento básico deles lá, acho que é 20 e poucos reais, tá? Vale a pena, vale muito a pena. Agora eu falei tudo semana que vem, eu vou ver se eu volto durante essa semana, porque eu tenho um conteúdo importante para passar, mas não vai dar. Bom domingo para vocês, nos falamos semana que vem. Bis dá.